Graça e paz. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria de poder estar aqui com vocês, mais uma vez nesta manhã. E gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Gostaria também de mandar um abraço para todos que estão nos assistindo pela internet ou que ainda vão nos assistir. Que Deus continue abençoando cada um de vocês também, em nome de Jesus. Irmão, nós vamos fazer uma coisa meio diferente, nós vamos ler o capítulo todo hoje, tá bom? Pelo menos hoje você vai falar, puxa, hoje eu li um capítulo. Como é que é aqui? Posso levantar? Ixi, vem cá. Não cai não? Edson, me ajuda aqui, Edson. Eita, glória. Meu Jesus, é muita bênção. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco, continuar a falar conosco, né, irmãos? O culto tem sido bênção. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, muito, mas muito de madrugada, foram elas para o sepulcro, levando as suas especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda com vocês na Galileia, e dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e que ele seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. E eram elas Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que com elas estavam, as que também diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e eles não creram. Porém, levantando-se Pedro, correu para o sepulcro, e abaixando-se, ele viu que os lençóis estavam postos a sós. Retirou-se maravilhado consigo mesmo daquilo que havia ocorrido. E eis que no mesmo dia, versículo 13, e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que se distanciava de Jerusalém 60 estádios. Isso aí dá mais ou menos, irmão, 11, 12 quilômetros, mais ou menos de distância. Cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo pergunta um para o outro, o mesmo Jesus, aleluia, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecesse.
E Jesus lhe perguntou, olha só a pergunta de Jesus para eles, versículo 17. Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tão tristes? E eles respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido por esses dias? E Jesus lhe perguntou, quais? E eles disseram, aqui dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi, ó, isso aqui que é tremendo, irmão, nós temos que aprender a entender os detalhes da Bíblia. Olha, que foi, está no passado, não está mais no presente. Que foi homem profeta, porque ele não é mais. Que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que libertasse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, eles não o viram. E ele lhe disse, agora é Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele achavam em todas as escrituras. Chegaram então até a aldeia para onde iam, e Jesus fez com quem ia para mais longe, mas ele os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles, sentado na mesa, Jesus, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se então os seus olhos, e o reconheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho ele nos falava, e quando abria as escrituras? E na mesma hora, não deixaram para depois não, irmãos, na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais também diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu para Simão. E eles contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como eles foram conhecidos no partir do pão. Falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo algum espírito. Mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede aqui as minhas mãos, veja aqui os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho.
Dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e os seus pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhoso, disse-lhes: tende alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte, um peixe assado e um favo de mel. Ou ele comeu, tomou, comeu diante deles e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados em todas as nações, mas começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou eles para fora, até Betânia, e levantando-se as suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, enquanto abençoava eles, se apartou deles e foi levado para o céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, e amém. Você pode dar um glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor. Eu fiz questão de ler o capítulo todo, porque é o capítulo que fala da ressurreição, desde o seu começo até o final, até onde Jesus ascendeu os céus. E esse texto, irmãos, ele traz tantas lições para nós. Esses dias, eu estava em casa sentado no sofá, e aí de frente assim tem a estante, né? E a minha esposa colocou um monte de retrato lá, né? Acho que todos têm em casa, né? Somente as fotos dos filhos, criança, com fralda, né? Hoje são todos uns cavalão. E eu fiquei reparando, e aí a nossa cabeça, né? A nossa mente vai embora, ela voa. E ela foi para o passado, irmãos, né? Mas assim, um sentimento gostoso, né? Prazeroso o saudosismo, né? De vez em quando a gente está meio saudosista. E lembrando das crianças pequenas que não dava trabalho nenhum. Trabalho dá agora, irmão, depois que cresce. Mas quando é pequeno, o único trabalho é fralda e leite. É o trabalho que eles dão para nós. E aí, retomando para esse texto, sobre a ressurreição de Jesus, irmãos, a gente vê como o passado, não esse passado bom, bacana, mas às vezes o passado também ele traz coisas difíceis, lutas, né? Percas. E ele traz dor também para a gente, traz angústia. Opa, tá tudo bem com você, amigo? Tá? Vai embora não, pô, a palavra vai começar agora. É. Bom, quiser ficar aí, depois nós conversamos com você, tá bom? Tá bom, Deus te abençoe, irmão. É assim mesmo. Então, irmãos, o passado também, esses pensamentos, passado de dificuldade, de tristeza, de luta, eles também podem fazer mal para nós. Quando nós lemos esse texto, principalmente a partir do versículo 13, que fala de 2 discípulos, que estavam junto ao grupo desde o começo, ele não fazia parte do apostolado, mas eles estavam sempre juntos ali com os discípulos, e sobre eles, irmãos, havia uma promessa de que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles ficassem em Jerusalém, acontecesse o que acontecesse. Porque ficar em Jerusalém naquela época não era uma boa ideia.
Porque como os imperadores, aqueles homens romanos, soldados estavam perseguindo tanto a Jesus quanto aos discípulos, ficar em Jerusalém era a faca na caveira, irmãos. Era suicídio. Que depois que eles pegaram Jesus, o próximo passo era pegar um por um dos discípulos. Como mais para frente eles pegaram. Então, ficar em Jerusalém não era uma boa ideia, mas era o que Jesus queria para aqueles discípulos. Hoje, ficar em Jerusalém para nós, irmãos, já não é mais uma questão geográfica, ficar em Osasco. Não. É ficar numa posição de fé, irmãos. Aconteça o que aconteceu, o que estiver acontecendo ao nosso redor, irmãos. A gente não mede a nossa fé por aquilo que a gente conquista, mas por aquilo que a gente resiste, irmãos. Então, o que nós vemos que tem passado, que ele vem na nossa memória, e que o inimigo também ele usa muito bem isso, de jogar ele todo dia na nossa mente, para quê? Para que a gente não resista às coisas que estão para vir, e que a gente tombe, que a gente pare a nossa caminhada. Tem pessoas que não conseguem caminhar para frente hoje, por quê? Porque ainda está preso ao passado. É um casamento que não deu certo, é um emprego que não deu certo, é um carro que perdeu, é uma casa que perdeu, é um filho que se foi, e é assim a vida da gente. Se eu for perguntar aqui, todo mundo tem sua história boa, também tem sua história ruim. O que nós não podemos, irmãos, é deixar que essas coisas nos parem, nos desanime, e tire a nossa força e tire o nosso foco. Porque, irmãos, hoje, a palavra para nós hoje não é ser revestido do Espírito Santo. A nossa palavra, a promessa que está sobre nós, é de que ele vai voltar. E se ele voltar, como nós estamos, irmão? Será que nós já abandonamos a fé, como esses dois discípulos fizeram? Porque, vamos lá, a Bíblia diz que, olha, no domingo de manhã, que representa hoje, o domingo da ressurreição, aqueles homens, Jesus tinha falado que ia ressuscitar pela manhã no domingo, no terceiro dia. Aqueles homens não esperaram. Eles não aguentaram. E a Bíblia diz que eles foram embora para a cidade natal deles, a 12 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, e Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele não queria que ninguém se perdesse. Ele não queria que ninguém ficasse fora da promessa, que ele ressuscitou e foi buscar os dois camaradas. Ele foi atrás dos dois, por quê? Porque eles iam se perder, irmãos. O texto diz que eles caminhando, os dois, e o que é triste é que esses homens, eles conviveram com Jesus, meu irmão. Eles contemplaram milagres atrás de milagres. Eles contemplaram vida sendo transformada. Eles contemplaram vidas sendo renovadas, como nós já contemplamos. Se for perguntar aqui, a sua caminhada cristã, quantas coisas maravilhosas você já não viu? Quantas coisas Deus fez na sua vida, na vida de uma pessoa que você conhece. É a história desses dois homens. Mas só que a cabeça deles não estava mais no domingo da ressurreição. A cabeça deles, o sentimento deles estava onde? Sexta-feira. Foi quando pegaram Jesus. Foi quando arrebentaram com Jesus. Foi quando crucificaram Jesus. A cabeça deles só pensava em tragédia. A cabeça dele, o coração deles estavam cheios de tristeza, de amargura por tudo que havia acontecido. Porque eles ainda estavam no passado. Eles estavam vivendo o domingo da ressurreição, mas a sua vida estava na sexta-feira, na quinta-feira à noite, quando pegaram Jesus. Quando Jesus perguntou para eles, que conversa é essa que vocês estão falando entre vocês? Tipo assim, que conversa fiada é essa? E só o senhor não sabe. O senhor não abriu o jornal hoje, o Notícias Populares? Aquele que você espreme e pinga sangue? O senhor não assistiu nenhum canal da TV, o da Atena? Jesus falou, não, o que está acontecendo? Jesus era maravilhoso. É você pegar o nosso Jesus. Bateram nele. Jesus, é mesmo? Imagine Jesus assim, falou, sério?
E aqueles caras só, pastor, contando tragédia, contando tristeza, contando aquilo que não deu certo na vida deles e apagando tudo que deu certo. Eles tiveram uma vida com Jesus. Foram 3 anos e meio de eles terem experiência maravilhosa. E por causa de tudo aquilo que aconteceu de sexta a domingo, eles abandonaram a fé. Eles estavam desacreditando de tudo aquilo que Jesus já tinha falado para eles. O que estava acontecendo, o que aconteceu com Jesus, não era um segredo. Jesus já tinha revelado, os profetas já tinham falado, a Bíblia tinha falado. Mas eles estavam cegos, irmãos, por causa do passado. Por causa de tudo aquilo que aconteceu que eles não aceitavam. E a vida, irmãos, a vida não é como a gente quer. A vida, as coisas que acontecem na nossa vida, nem sempre é do jeito que a gente quer. Tem tropeço, tem luta, tem choro, tem lágrima, tem perda, muitas perdas. Mas nós não podemos abraçar o passado. Aqueles homens abraçaram a sexta-feira como se não houvesse mais outro dia. Aqueles homens abraçaram a sexta-feira como se não houvesse mais o domingo. Aqueles homens abraçaram as lutas, o passado, como se não houvesse mais nenhum dia de esperança pela frente. E o que o Senhor ministrou no meu coração para me trazer para vocês? Não deixe que o passado de luta, de angústia, de vergonha, ofusque a promessa de Deus na sua vida. Há uma promessa de ressurreição, há uma promessa da vinda de Jesus. Então vamos tirar o nosso coração do passado, vamos tirar o nosso coração das dores, das tristezas, e vamos colocar em Jesus. Os irmãos cantaram uma música aqui agora, eu até gravei aqui, quando eles disseram que está seguro. Aqueles discípulos, pastor Mel, que se eles continuassem na sua caminhada até a cidade deles, irmãos, eles não estariam mais seguros. Eles iriam perder toda a sua segurança, porque eles abandonou a fé. Eles saíram debaixo da promessa. Quantas pessoas estão abandonando a fé? O passado, as dores, as cicatrizes, não estão sendo mais usadas como testemunho, mas estão sendo usadas como um pretexto para abandonar a nossa caminhada. Eu estou parando porque você não passou o que eu passei. Eu estou indo embora daqui porque eu estou cansado de luta, é só morte, é só prego, é só cravos, é só chicote. Às vezes você vai vir a boca das pessoas, só sabem falar isso, irmãos. Mas o tempo que nós vivemos é sobre isso. Ontem nós sentamos em casa para jantar, aí fizemos a besteira de ligar a televisão. Ligamos a televisão, pum. Você é um cara bêbado, com um carro, perdeu o controle do carro e matou 2 crianças. Né, Flávio? Todo mundo começou a chorar, 2 criancinhas. É isso que nós temos. E se a gente pegar nisso aí, a gente começa a desacreditar. Tem uns que até falam, onde estava Deus nessa hora? Mas não é isso que nós devemos pensar. Essas crianças, elas estão com Jesus. E o que resta para nós é seguirmos. É seguir com a certeza de que há uma promessa sobre a nossa vida. Essa promessa ele não tirou. Essa promessa não ficou velha, essa promessa não perdeu a força. Há uma promessa sobre a minha vida e a sua vida, de que se nós continuarmos firmes, quando nós morremos como Ele morreu e como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas não deixe que as lembranças amargas ofusquem o nosso futuro, irmão. Tem pessoas parando, tem pessoas desanimando por causa do passado. Por causa de algo que não deu certo. Por causa de algo que não aconteceu do jeito que você queria.
Mas o Senhor fala, eu tenho uma vida nova. E isso ninguém pode tirar. Ele fez questão de ir atrás daqueles 2 homens, porque sabia que eles estavam se afastando da promessa, porque o pastor Edson acabou de falar aqui, parece que quanto mais a gente reclama, pastor, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente murmura, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente se prende ao passado, mais a gente se distancia de Jerusalém, a cidade da promessa. É assim a nossa vida. Por isso que Jesus, quando colou na dele, já falando, que conversa é essa? Para onde vocês estão indo? O lugar da promessa não é para cá, o lugar da promessa é para lá. E eles estavam indo embora. Porque a Bíblia diz que o inimigo cega o nosso entendimento, irmão. Quando a gente nem percebe, nós estamos longe, longe e longe da presença de Jesus. É por isso que quando Jesus parou na casa deles, e aí o texto diz que eles meio que constrangeram Jesus para ficar com eles, e aí quando Jesus levantou as mãos, aí o que apareceu? O furo dos cravos, dos pregos. Quando aqueles homens viram o furo dos pregos, falou, eu conheço esse furo aí. Eu conheço esse homem aí. E aí a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Olha que tremendo. Jesus fala e Jesus ainda mostra. É para não ficar nenhuma dúvida, irmão. Se a palavra não é suficiente, ele ainda mostra um sinal para você, de que ele é na sua vida. Aí o texto diz que os olhos dele se abriram, e aí Jesus falou, agora é com vocês. Aí o texto diz que Jesus sumiu da presença deles. E aí o texto diz que um olhou para o outro. Isso é maravilhoso. Eles falaram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele falava da palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Porque se ardia o coração, é porque o coração deles já tinha esfriado. Porque se o coração deles estivesse pegando fogo, mas uma madeira na fogueira não ia fazer diferença. Olha que tremendo isso. Se eles perceberem que o coração ardeu, é porque não estava ardendo mais. Por causa do quê? Da distância que eles estavam de Jerusalém. Da distância que eles se afastaram da promessa. E Jesus, que é maravilhoso, que é pastor, que vai atrás das ovelhas, foi lá buscar eles aonde eles estavam. Jesus se revelou a ele, não foi dando um talão de cheque. Jesus se revelou para eles, não foi dando um carro zero para eles. Foi através das marcas. Foi através das marcas. As pessoas que vêm para o evangelho achando que vai ficar rico, está na religião errada. As pessoas que vêm para o evangelho achando que vai ter alívio, vai ter nada. Acho que vai piorar um pouco o negócio. C.S. Lewis disse uma vez uma frase, ele falou assim, olha, se vocês estão procurando uma religião confortável, eu não aconselho o evangelho, eu aconselho uma taça de vinho e uma boa fogueira para você se esquentar. Porque o evangelho não tem alívio. Quando eles viram aquelas marcas, eles falaram, era ele. Era ele que estava conosco. E aí o texto diz que além do coração deles voltar a aquecer, porque tem coração que já apagou. Tem coração que não aquece mais para misericórdia. Tem coração que não esquenta mais por amor ao próximo. Tem coração que já esfriou pela palavra. Tem coração que já esfriou pela fidelidade, pela lealdade. E o Senhor quer esquentar esse coração novamente. A ressurreição, ela significa isso. É da morte para a vida.
É trazer o cara que está morto, que está longe, que só pensa no passado, só pensa em dor, em traição, em prego, em soldado. Quantas vezes apanhou? Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. E a ressurreição significa isso. Jesus vindo dos mortos para buscar aquele que está morto. Meus irmãos, eu lembro, dia 21 de março de 98, acho que alguns aqui não tinham nem nascido. 21 de março de 98, acho que isso aí dá 27 anos atrás. Eu estava numa casa de recuperação numa cidade chamada Caçapava. Alguém conhece Caçapava? Interior de São Paulo. Já era minha 8ª internação. 8ª. Eu sentado lá, eu cheguei no domingo, que foi dia 20. No dia 21 eu sentado lá, minha esposa deixou uma Bíblia lá para mim. Eu sentado debaixo de uma árvore. E eu não aguentava mais aquilo. Eu não aguentava mais. Eu já era casado, já tinha uma esposa, já tinha um filho. E eu não aguentava mais aquela situação. Porque as outras internações eu era solteiro, eu só dava trabalho para minha mãe. Agora não, eu tinha uma esposa que dependia de mim, um filho que dependia de mim. E eu estava lá, irmãos. Aí eu abri a Bíblia assim, que minha esposa deixou comigo. Aí tinha uma foto dela com meu filho, nenenzinho. Aquilo, mano, matou eu. Irmãos, começou uma dor dentro de mim e eu comecei a chorar, irmão. Mas chorar. Um choro de revolta, de tristeza. E aí uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Nunca. A voz falou comigo no meu coração: levanta, vá embora, que eu serei contigo. Tinha uma vaca bebendo água, eu pensei que a vaca, irmão, tinha falado comigo. Falei, meu Deus do céu. Mas não era não, era Deus. Eu não conhecia. Eu não tinha nem ideia quem era Deus. Mas aquela voz falou. E aí, irmãos, o meu coração começou a pegar fogo. Pegar fogo. Pegar fogo. Quando eu me vi, eu já estava indo para o escritório lá da casa de recuperação. Para falar com a pastora que estava lá. Aí eu entrei lá, o obreiro veio comigo, aí eu falei, pastor, eu vou embora. Ela falou, mas você chegou ontem, rapaz. Eu falei, eu vou embora agora. E chorando, irmão. Coração pegando fogo, pastor. Ela falou, o que aconteceu lá, rapaz? Eu falei, eu estava debaixo da árvore. E aí tem uma voz falando aqui comigo. Meu coração está pegando fogo e eu quero ir embora. E ele falou que vai ser comigo. Aí a mulher começou a chorar, irmão. E começou a chorar e falar línguas estranhas, que eu também não sabia o que era línguas estranhas. E começou a falar, o obreiro começou a chorar e falar línguas estranhas. Eu falei, meu Deus do céu, está todo mundo doido nessa sala. A mulher abriu a gaveta, pegou um dinheiro lá e deu na mão do obreiro e falou, ó, pode levar esse menino para a rodoviária, que ele acabou de ter um encontro com Jesus. Hoje fazem 27 anos que essa voz, pela misericórdia de Deus, ainda fala. E o coração ainda aquece. Eu não posso me prender às coisas do passado. Nós não podemos se prender às coisas do passado. Aquilo que Satanás fez na nossa vida, porque Cristo ressuscitou. E ele não ressuscitou para ficar à toa, ele ressuscitou para andar conosco. Ele ressuscitou para dar força para a gente vencer o passado, vencer o presente e estar pronto para o futuro, meus irmãos. Não deixe que as angústias, que as lutas te parem. Não deixe, irmão. Porque, irmãos, entrar na igreja, entrar na presença até que é fácil. É difícil, mas para sair, o menino saiu fácil. Podia ser o dia dele hoje. Ele não quis ficar em Jerusalém. Ele não quis que Deus dê oportunidade para eles. Mas quantos não estão perdendo oportunidades, irmão?
Jerusalém é risco. Nós vivemos em risco aqui também. É assalto, é luta, é traição, é perca. Mas nós sabemos para onde estamos indo. É como fomos cantados aqui. Estamos seguros. Seguros. Agora quem está longe está seguro. Quem o coração já apagou está seguro. Quantas pessoas estão indo para o inferno com a Bíblia na mão, e paletó, fazem até culto no velório. Quer deixar pastor de saia curta? É convidar ele para fazer velório de um cara que nunca entrou numa igreja. Tem uma igreja grande aí morreu um cara lá, ligado para os 5 pastores da igreja, ninguém atendeu o celular. Aí ligado para mim. Ô, pastor Alexandre, meu amigo, meu camarada, dá para você fazer o velório de um cara lá? Não tem ninguém. Falei, vamos lá, pô. Aí no meio do caminho eu resolvi perguntar sobre o defunto. Estava indo no velório da Bela Vista. Aí meu amigo falou, o cara não é gente boa, não. Eu falei, o que você quer que eu fale lá? Eu não vou nem tocar no nome do cara. Eu vou fazer um culto evangelístico. Esquece o defunto, porque isso aí já era. Depois que morreu, né, pastor? Não dá mais, irmão. Você sabe, a Bíblia diz que pela árvore nós conhecemos os frutos, né? Pelo fruto conhece a árvore, esqueci. O cara só tinha fruto podre, o cara vai pro céu? Vai nada, irmão. Não se engane, irmão. Aí eu fiz um culto evangelístico, tive até um taxista lá que aceitou Jesus. Eu falei, misericórdia, irmão, o negócio tá ficando bom aqui. Por quê, irmão? Não se prenda. Não deixe que a sua conta bancária mude você. Aquele texto, quando Jesus acalmou a tempestade, isso é maravilhoso. Porque eu preguei isso numa casa de recuperação, porque um viciado, ele é problemático, ele não pode estar feliz demais que ele usa droga. E ele também não pode estar triste demais que ele usa droga. Quando Jesus acalmou aquela tempestade, veio o tempo de... A Bíblia diz que veio uma grande tempestade e depois veio uma grande bonança. Então tem gente que se perde na tempestade, mas tem gente que se perde na bonança. É por isso que Paulo disse, olha, eu sei me comportar em todos os momentos. Eu passei por escassez e continuei o mesmo. Eu passei por abundância e continuei o mesmo. Tem gente que ganha R$10 a mais no salário, some. Esquece. Tem gente que perde R$10 e some também, com raiva. É que nem o rapaz, funcionário, a empresa errou no pagamento do cara. A empresa errou no pagamento do cara, pastor, depositou R$500 a mais no salário do cara, ó. O cara até falou em línguas estranhas, falou, glória a Deus, é Jesus da minha vida. Aí viram, o pessoal do RH viu. Aí no outro mês, veio faltando R$500. Aí ele ficou bravo. Foi lá no RH, pastor, bravo. Olha, eu vim fazer uma reclamação. Veio faltando R$500 do meu salário. Aí a moça do RH falou, mas mês passado o senhor não veio aqui para falar que veio R$500 a mais. Ele falou, eu não vim porque é o seguinte, um erro eu tolero, 2 não. Vocês erraram o mês passado, eu fiquei quieto, mas agora não. Porque a gente é assim. Nós damos glória a Deus quando está tudo bem. Aí quando não está tudo bem, nós faz que nem esse 2 discípulos. Vai para Emaús. Bravo, murmurando, reclamando e o pior, se afastando da promessa. E o inimigo, C.S. Lewis diz também uma frase, que quando alguém quer se desviar, ele já tem um barco preparado para ele. Quando a pessoa quer se distanciar de Deus, o barco já está pronto, é só sentar
e deixar a maré levar. A gente nem percebe, mas a gente começa a se distanciar com palavras, com pensamentos e com atitude. A gente nem vê o quão longe nós estamos. Mas hoje é domingo da ressurreição. E ele trouxe essa palavra para nos resgatar. Por mais longe que nós possamos estar, independente das lutas, a gente respeita esse solo sagrado da luta de cada um. Mas nós não podemos permitir que essas lutas nos tirem da presença. Nós não podemos permitir, irmão, que essas lutas te afaste de Deus, irmãos, da promessa. Às vezes você não está conseguindo entender a palavra, Jesus vem com um sinal, fala, agora você entende. Nem os discípulos, vocês não estão vendo, escravo, então, pega um pão aí, vamos comer, espírito não come, vamos comer que eu vou mostrar quem sou eu que estou na sua vida. Tantos sinais, tantas maravilhas aqueles discípulos contemplaram. E mesmo assim as lutas o afastaram. Nós não somos santos. Nós somos fracos. E é por isso, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Foi o que Jesus fez. Foi atrás daqueles homens. Porque sabia que eles iam se perder. Então, que essa palavra possa acender a chama no seu coração novamente. Te trazer para mais perto de Jesus, da sua palavra, do compromisso, do trabalho, sabe? Se manter ocupado com as coisas de Deus. Aí fora já tem muita ocupação que acabou virando distração. Mas na obra de Deus tem muito trabalho a ser feito. Que Deus abençoe cada um de vocês e volte para Jerusalém. O texto diz que os olhos deles se abriram e eles encontraram uma esperança novamente. Enxergaram uma esperança. Para quem estava cansado, a Bíblia diz que eles voltaram na hora, andaram mais 11 quilômetros para trás. Os pés, a Bíblia diz que os pés deles se apressaram. Não para fazer a vontade deles agora, mas para poder estar em comunhão com os irmãos. Né? Que a gente quer se isolar. Lembra de Elias? Eu quero ficar sozinho agora. Não foi Deus que mandou ele para o deserto de Serepta. Ele foi sozinho. Ele quis entrar debaixo de um pé de zimbro. Não foi Deus que mandou ele para lá. Ele deixou o moço dele, falou, eu quero ficar sozinho. Cuidado, quem anda sozinho se perde, irmão. Se perde. Aqueles discípulos voltaram para a comunhão. Quem sabe você está longe da comunhão, a palavra está te convidando a voltar. Volte para a comunhão. Venha sentar aqui, venha ouvir uma palavra, venha tomar um café. Venha dar um abraço, venha receber um abraço. Venha dar uma palavra, venha ouvir uma palavra. Como isso faz bem. Uma vez eu estava tão quebrado, irmão, tão quebrado. Ganhando R$500 por mês, uma prova. Fui internar um cara lá em Itaquaquecetuba, bati o carro, irmão. Voltei com o carro todo amarrado. E ainda à noite tinha que ir para o culto, irmão. Eu era o pastor, irmão. Aí cheguei lá no culto, no meio da favela, um ponto de pregação. Falei para minha mulher, hoje é o último dia aqui. Hoje é o último dia nesse lugar aqui. Eu não quero mais vir aqui nesse lugar, não. Aí achei um irmão lá, o presbítero Rios, um amigão. Só que ele é gago, irmão. Ele não consegue falar. Ele tem muita dificuldade. Ele é gago. Mas ele, para mim, era Jesus. Eu falei, é você que vai pregar hoje, irmão. Minha mulher falou, ele não prega. Eu falei, não, ele vai pregar hoje, irmão. Eu estava tão desesperado, irmão. Aí coloquei o cara para pregar, irmão. Irmão, aquele cara pregou que nem gente grande, irmão. Irmão, eu estou aqui hoje por causa daquela palavra que ele pregou. Deus usou aquele homem para salvar. Eu estava em Emaús e Deus me trouxe de novo para Jerusalém.
Porque os caminhos de Jesus são sobre a tormenta, irmão. Ele vem por onde a gente menos espera. Você pode estar lá no fundão de Emaús, daqui a pouco Jesus está do seu lado, irmão. Mas cuidado com o que você está falando. O Senhor vai falar, que conversa é essa? Você não tem direito de falar, porque você já viu tanta coisa boa na vida, porque aconteceu uma coisinha, você já quer desviar. É isso que o Senhor faz. Quando você está no fundo, mas no fundo, Ele está lá. Ele está lá. Aqueles homens, depois que abriram os olhos, depois que o coração aqueceu, depois que os olhos se abriram, isso parece um defunto, né? O coração o defunto gela tudo. Mas ali aqueceu. O olho abriu, os pés se movimentaram. E o texto diz que quando eles chegaram lá na comunhão dos irmãos, aqueles que tinham uma palavra de desgraça, de dor, de angústia, de murmuração, a primeira palavra que eles falaram, Jesus está vivo. Não foi porque alguém falou, foi porque eu vi. Nossa. Até a palavra deles mudaram. A quem xingava, a quem gritava, agora está cantando salmos, está cantando louvor. É isso que Ele quer fazer conosco. É essa mudança de Emaús para Jerusalém. Para quem está sem esperança, para debaixo da promessa. Ele vai voltar. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus.